Paz e graça, meu irmão, minha irmã. É um grande prazer, como sempre, estar aqui com você, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Hoje a gente vai estar vendo o capítulo 6 do livro de Êxodo. Peço que você fique comigo até o final, como sempre. Deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo, alguma sugestão que você tenha achado do estudo. E também se inscreva no canal se já não for inscrito. E se for inscrito, muito obrigado por estar contribuindo com o crescimento do canal. Bom, a gente tinha visto que Deus foi até Moisés e deu a ordem que ele fosse até Faraó para poder dar a ordem que livrasse, né, o povo de Israel daquela escravidão e deixasse ir o povo de Israel. E Faraó disse não. Com isso, o povo foi oprimido ainda mais. E, como a gente viu, Moisés foi e orou a Deus, clamando a Deus e perguntando por que aquilo estava acontecendo. Ele fez tudo que Deus mandou e mesmo assim o povo estava sendo oprimido e ainda mais oprimido por Faraó. E agora a gente vai ver o que acontece, qual é a próxima fase nessa passagem. Bom, a partir do versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e, por mão poderosa, os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram, como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com um braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. E a gente fica por hoje por aqui para não ficar muito longo. No próximo vídeo a gente vai estar vendo sobre a genealogia de Moisés e de Arão. Bom, a gente viu aqui que ele inicia com a palavra: Disse o Senhor a Moisés. Com essa palavra, com essa frase, no caso a gente já vê que após a oração de Moisés, Deus ouviu a prece dele, ouviu o clamor dele e disse a Moisés que ele iria tirar o povo de Israel daquela carga pesada, daquela escravidão que estava tendo, que deveria confiar nele. Então a gente vê que Deus atendeu a oração de Moisés naquele momento. E ele vem dizendo, lá no versículo 2, Eu sou o Senhor. E embaixo, pelo esse nome de Deus Todo-Poderoso, não fui conhecido pelos filhos de Israel. Lá, por Isaque, por Jacó. Por que o Senhor ele não foi conhecido? A promessa veio lá de Isaque, de Jacó, de Abraão. Aquela promessa que foi dada. Só que por esse nome eles não foi conhecido. Aqui, realmente, eles vão estar conhecendo o poder de Deus, a obra de Deus na vida deles. Aquela promessa que foi feita lá atrás, agora que vai ser cumprida, mais de 400 anos depois. Então a gente vai ver esse cumprimento da promessa por meio dessa geração, não daquela geração que teve lá atrás. Então, pelo nome O Senhor, ele diz que ele não foi conhecido. Esse nome O Senhor, que seria Javé, vem desde antes da arca de Noé. Então, Deus vem cumprindo várias
fazendo várias promessas e alianças. E agora esse povo está formado, que é o povo de Israel. E agora ele vai cumprir aquela promessa que foi feita lá atrás, de ter o povo de Israel como seu filho, como seu povo, né? O povo que seria a nação de Deus. E por esse nome que ele vai ser conhecido agora, o Senhor. Então, Javé, o Senhor. E agora ele vai ser conhecido. Então, ele fala no versículo 4 sobre a aliança, a minha aliança, que é aquela aliança que foi feita, como eu já disse, com Abraão, com Isaac e com Jacó. E essa aliança foi passada de geração em geração. Esse período de 400 anos que o povo ficou ali reprimido, ficou nesse período de escravidão, debaixo das cargas ali do Egito, Deus não esqueceu deles. Eu diria que nesse momento aqui, o povo se esqueceu de Deus. Então o povo não entrava, não vem, é um período que tem um silêncio, né, na Bíblia. Esse período tem um período de silêncio, mas não só por parte de Deus, também por parte do povo. A gente não viu um levante de clamor. Ele era, no início, a família de José, era uma grande família junto de Faraó, protegida pelo Faraó. Aquele rei inicial, aquele Faraó inicial da época de José, ele morreu, foi dando início a novos reis, e esse rei não teve o mesmo respeito que tinha inicialmente pela época de José. E o povo de Israel, como foi crescendo, ele foi se tornando esse povo oprimido e escravizado, para não poder ficar por medo de tomar o poder. Então o Faraó colocou opressão sobre eles para que eles não crescessem tanto, o que não adiantou, porque esse crescimento do povo vinha de uma obra de Deus, era a vontade de Deus. Então o povo cresceu independente da vontade do rei. Então a vontade de Deus sempre prevalece. E aqui agora, ele chegou num ponto que aquele povo estava sendo criado, chegou num momento que agora o meu povo está aqui, vai ser retirado do Egito e colocado na terra que eu jurei a dar a ele desde a época de Abraão, aquela aliança que foi feita. E agora ele vai fazer o cumprimento dessa aliança. Só que ele manda essa ordem a Moisés e diz lá embaixo, no versículo 9, que Moisés tinha ido falar conforme ele falou, que aquelas promessas iam ser cumpridas, que a vontade dele ia ser feita, e no final, lá no versículo 1 ainda diz, por mão poderosa, que ele iria tirar o povo de lá. Os lançará fora da terra, ou seja, ia chegar no momento que o próprio Faraó ia querer que o povo saísse daquela terra. O que aconteceu? Ele teve que perder o filho, a gente vai ver mais à frente, né, que ele vai perder o filho, vai vir as pragas do Egito, a ponto que ele vai chegar e falar, não, eu quero o povo fora daqui. Some que esse povo de perto de mim. Tira esse povo das minhas terras. Então, chega num ponto que Faraó vai pedir. E por meio das coisas que Deus irá fazer no meio daquele povo. Só que naquele momento ali, já tinha sido levado ao povo o que ia acontecer. E eles foram até Faraó e reclamou, tiveram uma opressão, e agora Moisés reclama, Moisés leva em oração os reclames deles, né, as petições. Deus ouve e diz para que ele vá até o povo e diga que ele vai tirar o povo daquela situação. Só que diz lá no final do versículo 9, que eles não ouviram a Moisés por ânsia de espírito e por causa da dura escravidão. Eles estavam sendo tão oprimidos que eles não tinham olhos para ver, coração para sentir aquela fé, que o melhor iria acontecer naquele momento por meio de Deus. E ali, no caso, por meio de Moisés e Arão, que estavam sendo usados por Deus. E só que eles estavam numa ânsia tão grande de espírito, o espírito estava sendo tão consumido por aquela dura escravidão que estava, que eles não conseguiam enxergar a realidade da vontade de Deus. Às vezes a gente se vê nessa forma. A gente está passando por uma dificuldade tão grande, algo tão grande na nossa vida, que a gente não consegue ver saída para aquilo, a gente não consegue enxergar e só consegue enxergar o problema. Talvez você se identifique assim, só enxerga um problema naquele momento, mas Deus tem algo maior, como aqui está tendo para ele. Aí Moisés volta e diz que o povo não escutou ele, por causa da ânsia de espírito, da dura servidão que eles estavam passando naquele momento. Aquilo não deixa eles ter esperança. Eles perderam a esperança em algo melhor. Só conseguem ver o problema momentâneo. E quando eu falo momentâneo, não em um pequeno espaço de tempo, mas aquele tempo todo que eles estão naquela situação de escravidão. Eles se acostumaram naquela situação.
A gente não pode se acostumar com o que está passando na vida. A gente tem que erguer a cabeça e tentar seguir em frente. E aqui eles se acostumaram, eles estavam numa ânsia de espírito. E lá no final diz, e não sei falar bem. Ele novamente, a gente vai parar por aqui, mas ele novamente repete que não sabe falar bem. Então a gente vê sempre Moisés relutando, para que, de certa forma, não faça a vontade de Deus. Sempre vai ter algum tipo de empecilho. A gente vai colocar alguma coisa para não fazer aquilo que Deus quer. E aqui Moisés, ele coloca esse problema da fala. E Deus já resolveu aquele problema por meio do irmão, de Arão. Queria ser dito as palavras, sairia da boca dele, que ele sabia se expressar bem, né? E mesmo assim Moisés diz que se o povo não me escutou, como irá escutar Faraó? Como Faraó irá me escutar? E lá no final do versículo, Deus diz, não obstante falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, ele deu os mandamentos dele. Deus tem os mandamentos para nós. A gente tem que seguir aquilo que Deus quer para a nossa vida, conforme ele dita, conforme ele planeja. E aqui, né, o primeiro mandamento que no caso, Deus está dando a Moisés é ir dizer a Faraó para que Faraó deixe ir o povo de Israel. Esse é o primeiro que ele passa para ele. E a partir dali, Deus irá agir. Se, no caso Moisés, está vendo que Deus vai agir no povo de Israel, vai agir naquele povo conforme a vontade dele, o que virá a partir dali, Deus sabe. Mas naquele momento que ele tinha em mente, a ordenança que ele tinha era o quê? Vá até Faraó e diga que deixe ir o meu povo. Só isso. A próxima fase, o próximo mandamento, os próximos acontecimentos, Deus iria revelar a Moisés. De certa forma é assim que ele tinha que pensar. E é assim que a gente tem que pensar na nossa vida. É uma coisa de cada vez. A gente se planeja muito para tudo. E a gente tem que se planejar. Não estou dizendo que a gente não tem que se planejar. Mas o primeiro passo a gente tem que estar dando. O primeiro passo para que caísse a muralha de Jericó era o primeiro passo dado e que eles começassem a marchar. A fé. A gente não consegue ver a muralha caindo, mas a fé é o primeiro passo nosso. E a fé tem que ser o primeiro passo da nossa vida. Era isso que eu queria deixar para você aqui. Espero que você tenha gostado, que você esteja comigo no próximo vídeo. Forte abraço. Se agarre na fé, tenha esperança, porque Deus está no controle, Deus está contigo. Forte abraço e até o próximo vídeo.